Fala galera, tá começando mais um Pode Prevenir, o podcast que cuida de você, da sua família e das suas conquistas. Eu me chamo Kleber Gouveia, sou engenheiro de segurança do trabalho, especialista em prevenção contra incêndio, e hoje eu tô aqui com a presença sensacional da Mariana Machado, popularmente conhecida como Mari. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, eu atuo na área de prevenção contra incêndio e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez falando sobre prevenção com o Kleber e vamos lá. Que bom. E hoje a gente vai fazer a parte 2, né, Isso. da NT 208, que é de saída de emergência, fechando, né, esse nosso projeto de falar sobre as principais NTs que já são um embasamento ali, tem as principais medidas de segurança que já são suficientes para um projeto mais simples ali, um projeto inicial com risco mais baixo, e também para quem de repente tem uma edificação, é gestor, tomador de decisão, saber, né, como utilizar isso dentro da sua edificação, né? Então, a parte 1 a gente falou a primeira parte da nota, falou bastante sobre saída de emergência. E hoje a gente vai começar falando sobre as rotas de saída vertical, né? Isso, exatamente, Kleber. A parte 1, para quem não viu, já vai lá dar uma conferida. Parte de saída de emergência, para quem está projetando em edificações térreas, já tem um embasamento ali muito bom, a gente já conseguiu passar bastante conhecimento, né? Então, para quem está projetando edificações térreas, já consegue assistir ali a parte 1 e ter um projeto completo de saída de emergência. A gente fala sobre as circulações, né, horizontais, a gente trouxe muito sobre as portas e sobre sentido de porta, sobre tamanho mínimo de vão, sobre o dimensionamento, né, que existe um cálculo que a gente faz para dimensionar ali a saída de emergência. E hoje a gente vai trazer a parte vertical, né, que são as rotas de saída vertical, e a gente vai falar justamente sobre as escadas e sobre as rampas. Perfeito. Que são itens importantíssimos Sim. quando a gente trata dessa nota de saída de emergência, que é relacionada a isso, né? Garantir a saída das pessoas em caso de incêndio em segurança e também a entrada dos profissionais do Corpo de Bombeiros em segurança, né? Sim, exatamente. Não apenas em edificações térreas, mas quando a gente está falando de uma edificação que tem mais de um pavimento, é obrigatório ter ali ou uma rampa ou a escada. Né? Isso são itens obrigatórios por norma. E a gente vai trazer aqui quais são os requisitos para cada tipo de edificação que precisa ter. São vários tipos de escada, né? Também tem requisitos mínimos ali para a gente construir uma rampa, para a gente projetar e construir uma rampa. Então, é muito importante quem é projetista, quem está executando uma obra, ficar atento, porque não é de qualquer jeito, existe essa normativa e é preciso fazer o projeto e a execução com base nela. Legal falar sobre isso, que a gente diz muito aqui sobre essa questão de já pensar na prevenção e não porque também quando a gente fala de rampa em acessibilidade, já na hora do primeiro projeto, na hora de definir ali os itens construtivos, já pensar nisso nesse primeiro momento, ao invés de esperar só o projeto de segurança. Sim. E também, Mário, falando um pouco sobre isso, a gente também tem cases práticos, né? Coisas que aconteceram com a gente na prática, lá na empresa, e a gente precisou pensar em soluções que envolvem séries de emergência. Sim. Tem algum que você lembre assim que foi mais marcante, que você pode É. ajudar a gente a elucidar aqui? Não, com certeza. Nós tivemos diversos casos em que a gente precisou ou fazer alguma modificação na escada ou criar outra escada, porque esse é um item que o Corpo de Bombeiros, né, o analista, que é a pessoa, para quem não sabe, é a pessoa que vai analisar o projeto de prevenção contra incêndio para posterior aprovação no Corpo de Bombeiros, eles olham bastante para esse item de saída de emergência, principalmente quando tem escada, né, porque é muito importante. A gente está falando da saída segura de pessoas da edificação e também, como você disse, da entrada do profissional, né, do Corpo de Bombeiros para o combate ao incêndio da edificação. E eu pensando aqui, existem diversos tipos de escadas, e só para contextualizar, para a gente chegar num exemplo que eu estou aqui em mente, Perfeito. existe um tipo que é a escada restrita. Como o nome já diz, é uma escada que ela leva, né, o acesso a um mezanino, a um escritório pequeno, com no máximo de 20 pessoas, conforme diz a nota. É um pavimento técnico. E esse tipo de escada, a norma permite que seja em espiral, que é aquela escada em leque, né, que não tem os degraus retos. É uma escada curva. E vindo aqui, trazendo um exemplo, né,
Nós trabalhamos com um projeto de uma edificação comercial de 3 pavimentos. E nessa edificação existe uma escada em leque. Né? Já foi construída, o projeto foi feito, a obra foi feita antes mesmo da aprovação do Corpo de Bombeiros. E aí, quando nós levamos o projeto para o analista, ele verificou que tinha essa escada e não tinha nenhuma outra escada. Né? Não tinha escada reta, né? Com lanços retos. E esse é um exemplo de um cliente, né, que ele precisou fazer essa modificação para atender os requisitos da norma. Então, escada restrita é somente para acesso ao pavimento técnico, a um espaço pequeno que não tem muitas pessoas, no máximo 20. Esse tipo de escada, assim como as outras, tem que ter piso antiderrapante, tem que ter corrimão, tem que ter o guarda-corpo. Mas a única diferença é que realmente apenas nesse tipo de escada, que é a escada restrita, pode ter essa curva, né? Que a gente chama de escada em leque. E nesse caso desse cliente, ele precisou modificar. Ele precisou fazer novamente, né, essa escada, obedecendo à normativa. Não, perfeito. É muito comum a gente ver esse tipo de escada em edificações mais antigas. Sim. E é importante fazer essa adequação, porque esse tipo de escada para uma saída ali, a gente tem que imaginar que no momento de sinistro, né, a gente precisa ali ter uma visão do comportamento humano em caso de sinistro, né, onde a gente não pode imaginar que vai todo mundo sair de forma comportada, em fila indiana, né? É importante olhar para isso. E perfeito, Omar. E os outros tipos de escada que a gente tem? Você consegue citar esse rol? A gente pode falar também das escadas abertas. Existem as escadas abertas internas e as escadas abertas externas. Para edificações de menor risco, né, risco de incêndio, a gente consegue sim aplicar esse tipo de escada no projeto e executar esse tipo de escada, que não é aquela escada que a gente vai fechar, né, não vai ter aquela porta que a gente chama de porta corta-fogo. É uma escada literalmente aberta e a gente consegue projetar esse tipo de escada em edificações com risco menor. Todas as classificações, todos os tipos de edificações, seja comercial, hospitalar, escolar, residencial, isso tudo está em norma e para cada tipo de classificação, né, que a gente chama, tem um tipo de escada. Então, a norma ela já disponibiliza para a gente tabelas e de forma muito intuitiva, qualquer um pode acessar. Né? No caso aqui no Rio de Janeiro, a NT 208 vai ter lá tabelado qual é o tipo de escada que deve ter em cada tipo de edificação. E no caso das escadas abertas, né, que não são as escadas enclausuradas, a gente consegue projetar para edificações de menor risco. Perfeito. É legal saber disso, que o bombeiro ele já deixa ali então uma informação, né? A gente não precisa adivinhar qual escada. A gente consegue Exatamente. ali de forma intuitiva, dependendo do risco de edificação, conhecendo um pouco de como funciona essa questão da legislação do bombeiro, para verificar qual o risco e quais são as medidas de segurança, a gente consegue adequar ali a escada. Sim, e é muito importante se atentar ao tipo de escada correto para não ter justamente esse retrabalho que o cliente teve, né? De fazer um tipo de escada e aí levar para o analista o projeto, né? Posteriormente à execução da obra e ver que, na verdade, não era aquele tipo de escada. Então, a gente, com um projeto no Corpo de Bombeiros sendo analisado anterior à obra, a gente consegue evitar esse retrabalho, evitar custos adicionais, né? Até o tempo. Às vezes, o cliente ele precisa construir a edificação comercial dele, porque ele tem que abrir o negócio dele, ele quer começar a funcionar ali, mas chega no Corpo de Bombeiros, tem que voltar atrás, tem que construir uma nova escada, isso tudo atrapalha. É o retrabalho, é o tempo, é o dinheiro. E uma coisa muito importante também, não é qualquer material. Tá? A escada ela não pode ser construída com qualquer material. Existe também tempos que são dimensionados ali e estão em norma de resistência ao fogo. Né? Algumas escadas a gente pode ter ali 120 minutos de resistência ao fogo. E isso tudo conversa com o material que foi aplicado na escada. Isso parte desde o projeto. Porque quem executar a obra vai olhar o projeto, vai ver qual é o tipo de material, qual é o tempo de resistência ao fogo necessário para aplicar nessa escada
e vai executar de forma correta. Não, excelente observação, porque assim, então eu não posso ter qualquer material, eu não posso fazer a escada de qualquer material. Eu preciso que o material que está em projeto resista ao tempo de resistência Ao fogo. de pelo menos 120 minutos, Isso. né, que são ali 2 horas. Exatamente. Tá, perfeito, Omar. E a gente não tem só esse caso, né? A gente tem outros casos de escada também Sim. que em projeto precisaram de uma solução, né? Nós tivemos também o caso de uma escola, e é justamente sobre a escada aberta, né? Essa escola tem 3 pavimentos também, e lá no último pavimento tem muitas salas de aula, auditório, biblioteca, e aí quando nós fizemos o dimensionamento ali da saída de emergência, nós vimos que a escada que existe nessa escola, a escada que já é construída, não atende à população desse pavimento. E aí existe a possibilidade da gente limitar a população apenas em casos de cadeiras fixas, que não é o caso dessa escola. Nós tentamos por essa alternativa, mas infelizmente não foi possível. E o que aconteceu nesse caso, como não tinha como criar outra escada dentro da escola, nós projetamos uma escada externa, né, para ter mais ali a saída de emergência, né, uma circulação ali vertical para que a população desse pavimento, que, como eu disse, tem biblioteca, tem auditório, tem várias salas de aula, não são cadeiras fixas, então a gente não conseguiu limitar a população, então a gente precisou sugerir, né, ao Corpo de Bombeiros essa escada externa, óbvio, com base na norma, com corrimão, com guarda-corpo, com material adequado, com piso antiderrapante e com o vão necessário para atender aquela população. Então, junto à escada existente, mais a escada externa, a gente conseguiu atender ali o dimensionamento, fazer o dimensionamento correto das saídas de emergência de forma segura, né? Então, muita gente, às vezes, acha que a escada que está lá é o suficiente, mas não pensou quem é que vai estar dentro desse prédio. Quantas pessoas vão estar aqui? No momento de incêndio, no momento do desespero, que vai sair todo mundo correndo para o mesmo lugar, porque só tem uma escada, né, lá construída. Tá, como é que vai ser isso? Será que vai dar vazão, né, como as pessoas chamam? Enfim, as pessoas acabam pensando nisso muito tempo depois. Construiu tudo, aí vai pensar nisso depois. Infelizmente, né? É verdade. E uma curiosidade, né, que talvez não seja nem tão curiosa assim, pra gente não é nenhuma curiosidade, mas nesse assunto, a gente, essa semana passada, eu vi uma pesquisa, né, e aí a maior causa de morte está abaixo não lembro, de uma idade assim, de 10 anos e acima de 60 anos. Então, assim, as mortes por incêndio, normalmente, elas vitimizam a pessoas que realmente têm alguma dificuldade, pessoas que a gente chama de pessoas vulneráveis, né? Então, é por isso que é importante a gente pensar não só isso, mas em todos os itens de medidas de segurança que, normalmente, as pessoas olham e falam assim, é muito óbvio, né? Eu consigo descer uma escada em leque, correndo. Mas será que um cadeirante não consegue descer? Um idoso consegue descer? Uma criança consegue descer? Né? E acho que até por conta disso existe a norma e por conta desses detalhes, as maiores vítimas de incêndio são pessoas vulneráveis. Mari, aí seguindo um pouco nessa linha de escada, a gente tem as anticâmaras também, em alguns tipos de escada, né? E conseguiria falar pra gente um pouquinho dessas anticâmaras, como é que funcionam? Sim, qual claro. qual a funcionalidade dela? Né? As anticâmaras, elas estão presentes nas escadas enclausuradas à prova de fumaça. Essas escadas a gente vê muito em prédios mais altos, né, residenciais, com mais pavimentos. Que tem muito, acredito que em quase todos os prédios residenciais tem uma escada enclausurada à prova de fumaça. Como eu disse, os que têm mais pavimentos, a gente está falando de 9, 10 pavimentos. E a norma também diz isso, referente a qual é a altura do prédio, quantos pavimentos tem o prédio, para saber se vai realmente precisar de uma escada enclausurada à prova de fumaça. E a anticâmara é uma parte ali dessa escada que é obrigatória, que é justamente aquele espaço entre o corredor e a escada. Sim. Então,
Não sei se vocês já viram, mas caso você more num condomínio, vai lá dar uma olhadinha para entender o que a gente está falando aqui. Anticâmara, a gente tem uma porta corta-fogo, né? Abriu, tem um espaço que fica entre duas portas corta-fogo. Você vai ter outra porta corta-fogo e vai chegar na escada. A anticâmara é justamente esse espaço, né? Entre o corredor e a escada. E também é um item muito importante em norma, é um item que a gente precisa atender em projeto referente ao tamanho dessa anticâmara, sobre as portas corta-fogo, que também são obrigatórias para esse tipo de escada. Existe também um duto de ventilação, então, entre o corredor, vamos dizer que tem um incêndio, vamos supor aqui um caso de incêndio, tá pegando fogo no corredor, tem muita fumaça. Quando você abre a primeira porta corta-fogo, a fumaça, ela não vai diretamente para a escada, porque vai ter um duto, né, que é um espaço para ventilar, justamente por conta dessa fumaça. Então, a fumaça, ela vai sair e lá no topo do prédio tem uma saída para essa fumaça. Então, justamente para a gente conter essa fumaça nesse espaço. Nesse espaço, né? da anticâmara. Exatamente. Essa informação é importantíssima, porque nessa mesma pesquisa falava que 80%, 80%, né? Assim, a gente está falando de 8 a cada 10 pessoas que morrem em incêndios são vítimas da fumaça. Sim. Né? A fumaça, ela mata mais que o fogo, a fumaça mata muito mais do que qualquer outra coisa quando a gente está falando de incêndio. Então, 80% é um número muito alto e a gente consegue, né, reduzir isso com a anticâmara, que tem exatamente essa função. Sim, exatamente. A anticâmara acaba intensificando ali a proteção que a escada enclausurada dá para as pessoas. Né? Então, é um item a mais que eu vejo como uma segurança, né, muito maior para esse tipo de escada. E diferente das escadas abertas, que, como eu falei agora, falando de resistência ao fogo, de 120 minutos, as escadas enclausuradas são 240 minutos. A gente está falando ali do dobro de tempo. Então, 240 minutos, 4 horas. Né? Sim. Então, ali o material da escada, as paredes, o piso, os degraus, eles têm que resistir 240 minutos. Né? Então, tudo é pensado para a maior proteção das pessoas. É uma saída segura. Né? Então, para quem mora em condomínio, para quem trabalha em um edifício com muitos pavimentos que tem esse tipo de escada, é uma coisa que é até importante a gente falar, não usem o elevador, porque Sim. parece óbvio, né? Muita gente fala, mas no momento, de repente, a gente até esquece. Mas é muito importante a gente lembrar que não deve usar o elevador nesse caso, né? No caso de incêndio. Enfim, usem a escada. A escada é a saída mais segura. Sim. Né? Então, é bom a gente reforçar. Legal, perfeito. Mas a gente tem também o caso de alguns elevadores que são de emergência, que são para isso, né? Exatamente. Existem elevadores de emergência também. Em algumas situações específicas, não é obrigatório para todos os tipos de edificação. Mais uma vez, é importante sempre verificar a norma, porque a norma vai dizer de forma muito, muito intuitiva, até por tabelas. É uma norma, pelo menos a norma aqui do Rio de Janeiro, a gente consegue ter um bom entendimento, né, principalmente a NT208, que tem muitas tabelas e tem desenhos também que nos ajudam a visualizar melhor cada situação. Bem intuitiva mesmo. E o elevador de emergência também é mais um item ali que é obrigatório em alguns casos. E pensando aqui, levando para um exemplo, né, um exemplo prático, caso de hospitais. Né? Legal. Hospitais, a gente tem as escadas, a gente pode ter em alguns hospitais rampas também, mas vamos pensar nas pessoas que estão ali mais debilitadas, as pessoas que estão acamadas. Né? A gente, é obrigatório ter o elevador de emergência do tamanho suficiente para caber uma maca com uma pessoa. Sim. Né? Porque a pessoa, no momento de incêndio, ela não vai conseguir se levantar e correr, né? Como muitas vão fazer em outros tipos de edificação, até mesmo em hospitais, mas a gente precisa pensar nessas pessoas que estão debilitadas. Então, em hospitais, quando a gente está falando do elevador de emergência, é importante que esse elevador ele tenha um tamanho que caiba uma maca com uma pessoa que está ali debilitada. E aí, pensando também em cadeirantes, enfim, é importante a gente pensar também na saída de todo mundo, né? Independente das condições físicas, mentais, enfim. É importante a gente ter isso em mente.
Perfeito, Mari. E você falou também sobre rampas, né? E aí a norma também é muito taxativa quanto rampas, corrimãos, guarda-corpo, enfim, esses itens também arquitetônicos que acabam fazendo parte da segurança também. Sim. O que a norma diz sobre isso? Quais são as recomendações mínimas aí? A norma, juntamente com a NBR NBR. 9050, que é a NBR de acessibilidade, Uhum. que também é uma norma da ABNT muito completa. Então, tanto a NT 208 e a NBR 9050, elas se complementam. É sempre importante quando a gente vai projetar rampas, a gente olhar para os dois documentos, né, para essas duas normativas. E quanto às rampas, eu já vi diversos casos, aparece muito até na internet, quando as pessoas estão falando sobre acessibilidade e tem um vídeo assim de uma rampa com uma inclinação que é impossível um cadeirante É um clássico, utilizar. né? É um clássico, enfim, é trágico, a gente ri assim na hora, mas, enfim, a gente precisa lembrar que isso também é algo sério, porque isso está na norma, a gente precisa projetar de acordo com os requisitos. E aí, quando a gente está falando de inclinação, tem que ter 12% de inclinação. Pode Sim. passar disso, senão fica inviável o cadeirante utilizar. Né? Tem que ter patamares planos, 1,20 m de largura. E também tem que ter corrimão, guarda-corpo, assim como a escada. Né? E as rampas, como tem na NT208, tem na NBR 9050, como eu disse, elas são complementares. É preciso a gente estar atento, principalmente nessa inclinação e nessa largura de 1,20 m. Legal, perfeito. Mari, e um último ponto aqui que a gente passa também, que está dentro da NT, é a área de refúgio. Sim. Né, que também tem suas especificações. É uma área que ela precisa, mais uma vez, parece que fica redundante, mas é muito importante a gente reforçar. Tem a resistência ao fogo, né, de no mínimo 4 horas, e são dimensionadas para a população que não consegue sair imediatamente de um prédio, de uma edificação que esteja com casos de incêndio. E é uma área em que a pessoa ela vai ficar ali um tempinho esperando o resgate. Né? Então, na impossibilidade da pessoa sair da edificação, existe essa área de refúgio. Ela tem que ter a resistência ao fogo, ela tem que ter a porta corta-fogo, ela tem que ser protegida. Né? Então, é um espaço que realmente é pensado para que o fogo não alcance. Né? Porque é uma pessoa que está impossibilitada de sair da edificação naquele momento. Ela vai estar ali segura, né? Caso essa área de refúgio ela seja de fato projetada e executada conforme a norma, até que alguém, um profissional ou uma pessoa que, enfim, esteja ali no momento disposta e, óbvio, não é para arriscar a vida, mas se tiver alguém passando que possa ajudá-la, né, com toda a segurança, a pessoa vai ficar ali aguardando esse profissional ou outro a ajudá-la. Nossa, Mari. Sensacional. E eu quero agradecer a sua presença aqui, né? Você nos brindou com essa erupção vulcânica de conhecimento, né? Quero agradecer também a todo mundo que está aqui com a gente, que assistiu, que doou um pouquinho do nosso tempo. Então, o que eu sempre esqueço, né? De pedir o like, se inscrever. Aqui é um trabalho que a gente faz com muito carinho, né? A gente está para trazer convidados, a gente está a gente está conversando com pessoas da área, para trazer pessoas da área, para falar mais sobre isso, para expandir esse conhecimento, para a gente proteger mesmo as edificações, proteger as pessoas. A gente está tendo muitos incêndios, né? Eu estou sempre lá no meu Instagram postando sobre isso. Então, pedir esse carinho para poder compartilhar também com um colega, curtir, comentar. Me seguir lá nas redes sociais também ajuda bastante esse trabalho, @KleberGouveia_ e @Rogofire. Agradecer mesmo ao carinho, agradecer sua presença novamente. Mari, se você quer deixar um recado final, mas é isso. Não, eu que agradeço, muito feliz de estar fazendo parte desse projeto, desse podcast. A ideia realmente é conscientizar as outras pessoas, levar informações. Nós teremos, como você disse, muitos convidados. E a gente vai abrir ali multidisciplinaridades que vai ter muito conhecimento de diversas áreas. Então, eu peço assim que se você puder acompanhe, compartilhe com seus amigos e fica aqui com a gente nos próximos episódios. Caso você não tenha assistido os anteriores, volta lá, Saída de Emergência parte 1. Nós falamos também de várias outras notas técnicas que complementam essa parte de saída de emergência, de escada,
né? Então, é isso. É isso. Parar de maratonar a sériezinha Netflix e conhecimento. Fica aqui no YouTube Exatamente. com a gente que vem muita coisa boa. Obrigado, Mari. Obrigado, pessoal. Valeu, Tchau, tchau. tchau.